vamos abrir em Lucas, no capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Vou ler a partir do verso de número 11 até o final do capítulo. Conhecida parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do verso de número 11. Quero que os irmãos acompanhem com interesse. Eu sei que é uma parábola conhecida, mas Deus sempre tem algo novo que quer mostrar na sua palavra e aplicar ao nosso coração. A palavra de Deus, ela não cansa, não enjoa. A palavra de Deus tem N lições e será até o fim da sua vida Deus mostrando coisas novas na sua palavra. Então, Lucas capítulo 15, verso 11. Acompanhe com interesse a leitura da palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não querendo entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desse um cabrito, nem para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que
que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado. Que Deus aplique sua bendita, gloriosa, inerrante, autoritativa, poderosa palavra ao nosso coração. Vamos orar ainda, curvemos nossa fronte. Todo-poderoso e soberano Deus de Israel, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai bendito, humildemente, com temor e tremor, nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Já confessamos os nossos pecados, reconhecemos que somos indignos, não merecemos absolutamente coisa alguma do Senhor. Mas nos humilhamos aqui, Senhor Deus, na expectativa, esperando mesmo a Tua graça e misericórdia em Cristo Jesus para conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. É ela quem nos guia, quem nos dirige. É ela quem nos conduz a Cristo e à salvação. É ela quem sossega o nosso espírito, nosso coração e nos enche de paz. Por isso, vem, Senhor Deus, nos abençoar aqui na exposição da Tua santa e bendita palavra. Dependemos de Ti, totalmente. Não temos nada de nós mesmos. Também quero rogar que Tu operes pela manifestação do Teu Espírito e poder nas vidas e nos corações de todos que estão aqui. Especialmente aqueles que estão longe de casa. Aqueles que estão como filho pródigo. Perdidos, em aflição. Que o Senhor tenha misericórdia, que hoje seja o dia gracioso em que hás de tocar no coração, pelo Teu Espírito Santo, concedendo verdadeiro arrependimento. E, Senhor, fala também ao coração da igreja, para que o Senhor tenha misericórdia e nos previna, pela exortação da Tua palavra, a agirmos como irmão mais velho. Pedimos então que Tu nos abençoes e fales ao nosso coração e Cristo seja exaltado, glorificado. Em nome de quem nós oramos. Amém. É uma parábola maravilhosa, não é? Todos nós amamos, de paixão, como diz essa parábola. É tão comovente, é tão linda, é tão maravilhosa. Às vezes nós somos tentados, então, a pensar, bom, já sei tudo, já sei o que é que ela significa. E realmente, para os pregadores, sempre fica aquela preocupação de procurar, encontrar alguma coisa diferente para ressaltar. Mas, 1.000.000 de vezes que venhamos a ouvir a exposição desta parábola tão gloriosa, tão linda, 1.000.000 de vezes nosso coração será aquecido, porque ela fala do amor de Deus. Bem, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que ressaltar aqui é a doutrina da depravação total, do pecado original e que causou a depravação total. Você veja, é dito que houve uma rebelião da parte desse moço para com o pai. Ele não quis mais ficar sob a tutela do seu pai. Ele reivindicou sua herança, que na verdade nem direito tinha
porque a herança é quando os pais morrem. A Bíblia, inclusive, fala da inconveniência, dos problemas de receber a herança antes do tempo. Ele faz esta exigência e se rebela contra o pai e não quer mais ficar sob a tutela do pai. Então, é uma rebelião. Isso nos reporta, evidentemente, ao Éden. Quando fomos criados da pessoa de Adão, nos rebelamos contra Deus. O pecado verdadeiro em comer do fruto proibido foi rebelião, rebeldia contra ao que Deus havia estabelecido. De todas as árvores poderás comer, mas daquela árvore, da ciência, do conhecimento do bem e do mal, não pode. E então, Satanás vem e faz toda aquela argumentação mentirosa, falsa. E os nossos primeiros pais, então, resolvem desobedecer a Deus. Eles resolvem quebrar a submissão às ordens, orientações e direção de Deus. Eles querem ser soberanos. Eles não querem estar em obediência, eles querem estar no mesmo pé de igualdade com os nossos pais. Quando Eva olhou o fruto, viu que era bom para dar conhecimento. Esse dar conhecimento é dar o conhecimento igual ao de Deus. E assim eles se rebelaram contra a soberania de Deus. Eles se rebelaram contra a divindade de Deus. E foi o que esse moço fez. Ele quebrou a hegemonia do pai sobre ele. E foi embora. Partiu para uma terra distante. Essa expressão, terra distante, é muito importante para que nós compreendamos o que significou o pecado. Um afastamento de Deus. Quando o Senhor vem, depois que Adão pecou e se escondeu, ele diz: Adão, onde estás? Esta expressão tem um propósito. É claro que Deus sabia onde Adão estava. Teria Deus preocupação de saber em qual arbusto ele estava atrás, escondido? Deus sabia, Deus estava vendo. Por que ele diz: Adão, onde estás? É para mostrar a distância, a separação. Adão, estavas aqui comigo, conversávamos na viração do dia, em perfeita harmonia e unidade. Aqui estavas, Adão, agora, onde estás? Separação, distância, longe. Esta é a condição do homem por causa dos seus pecados, separado de Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Diz a palavra de Deus, todos se fizeram inúteis. Separados, longe. É isso que o Senhor Jesus quer significar.
o moço foi para uma terra distante. Partiu para uma terra distante. O homem, por causa dos seus pecados, está longe de Deus, separado. Longe, longe, distante. Eu quero pensar, meus irmãos, que o inimigo é tão terrível que ele procura enganar as pessoas com uma religiosidade falsa, com uma piedade falsa, fazendo com que a pessoa tenha a sensação de que está perto de Deus, que não foi tão grave o seu pecado. Se você olhar as pessoas, elas vão dizer: não, eu creio em Deus. Não, eu acredito. Eu sei que Deus existe. Eu agradeço a Ele todos os dias. Eu todos os dias agradeço a vida, o dom da vida, e coisas que Ele me dá. Eu não estou tão distante de Deus. Isso é um engano. É um engano. Os homens estão longe, longe, muito longe de Deus, separados de Deus. Distantes. Espalhados como ovelhas. Como ovelhas sem pastor. Então, esta é a primeira consequência grave e terrível. É estar longe, distante de Deus. Mas o texto diz que ele dissipou os seus bens vivendo dissolutamente. Os bens da herança. Mas isso certamente significa, meus irmãos, toda a riqueza que o Senhor nos concedeu. Porque mesmo com o pecado, nós temos uma riqueza que é o dom da vida. Com todos os talentos e tudo aquilo que Deus nos concede nessa vida. Prazeres que podemos sentir e outras tantas riquezas. A riqueza da própria vida. Não estou falando aqui em termos materiais, de dinheiro. Eu estou falando de dons e talentos. A própria vida. Sensações, alegrias que temos, que podemos experimentar. As pessoas, elas estão no mundo com uma riqueza, que é o dom da vida. Mas elas não percebem que estão gastando dissolutamente esses dons, seus talentos. Nós fomos criados para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus, para colocar nossos talentos e tudo o que temos e somos e que Deus nos deu a serviço do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Mas estamos, muitas vezes, gastando dissolutamente. E esta é a situação de todos aqueles que estão sem Deus. Eles estão gastando uma riqueza imensa que Deus concedeu às suas próprias vidas, dissolutamente. Desperdiçando seus talentos e dons que deviam ser para a glória de Deus. São a serviço delas mesmas e, na verdade, a serviço do próprio inimigo, do próprio Satanás. Estão gastando dissolutamente as suas riquezas. Cada dia que passa, seus dons, talentos, a riqueza da sua vida devia estar aos pés do Senhor,
para a glória de Deus, para o serviço dele. Talentos que vão redundar em galardões, em bênçãos extraordinárias que Deus promete. Mas, ao invés disso, gastando dissolutamente. Dissolutamente, meus irmãos, não tem necessariamente que ser com meretrizes, com prostituição, coisas horrorosas. Dissolutamente significa gastar no objetivo errado, que não dá lucro algum, que não glorifica a Deus. Então, a pessoa pode não estar vivendo uma vida devassa, mas está gastando os seus bens dissolutamente, porque não está gastando a sua riqueza como Deus quis, como Deus ordenou. A sua vida está indo embora, seus talentos estão sendo gastos para nada, dissolutamente, sem o lucro que Deus programou e quer e deseja, que é a sua glória. E, meus irmãos, mesmo que as pessoas se entreguem a boas obras, e a caridade, e a servir aos outros, isso também é gastar dissolutamente, se esta caridade não redunda para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Não tem valor para Deus. Nós somos os espíritas, fazem muita caridade. Nós temos também as freiras de caridade que gastam as suas vidas em prol de ajudar nos hospitais e em vários outros lugares, gastam as suas vidas servindo. Mas é nada, morre aqui, não servem. Porque, meus irmãos, é uma ofensa gastarmos os dons que Deus nos deu, se não for para Ele, para a glória dEle, para o serviço de Deus, para a honra e glória de Cristo, da sua verdade, da sua palavra. Então, essas pessoas fazem caridade em nome de uma doutrina errada, de uma heresia. Fazem caridade em nome de Maria e dos ídolos, e faz tudo isso atrás de uma doutrina contra Deus. Então, essas caridades e obras que são feitas exaltam e glorificam ídolos, e não a Deus, não servem para nada. Assim como os espíritas, numa doutrina absolutamente antibíblica, mentirosa, falsa, do demônio. Então fazem estas caridades a serviço de Satanás. Então não servem. Então é gastar, sim, dissolutamente a riqueza que Deus concedeu, que é a sua vida. Enfim, se a sua vida não estiver em Cristo, nas mãos de Deus, tudo o que você faz, sua respiração e tudo o que você faz, não serve para nada. É bom que você saiba disso. Por isso, nós precisamos realmente fazer um exame para saber no que estamos gastando a riqueza que Deus nos deu, a nossa vida, dons e talentos. Porque pode ser que você esteja gastando para você mesmo, nos seus interesses, correndo atrás de dinheiro, seu ídolo é Mamon, você está atrás da sua própria felicidade,
amealhando coisas deste mundo e gastando seus dons e talentos para nada. É isto, gastar dissolutamente. É não viver no centro da vontade de Deus, em Cristo, para a glória de Deus. Meus irmãos, a única razão de vivermos, de respirarmos, é Cristo. É a glória de Deus. Você veja que esse moço gastou tudo dissolutamente porque não estava fazendo o que tinha que fazer para a glória do seu pai. E exatamente quando o Espírito Santo toca no seu coração, a primeira coisa que ele quer ser é um trabalhador, como do seu pai. Ele compreendeu o vazio da sua vida, o nada da sua vida, quando se gasta e se consome as riquezas de Deus em outra coisa, senão no próprio Deus. Então, esse termo aqui, dissolutamente, é da maior importância, e cada um de nós deve fazer um exame para saber se você está longe, gastando seus bens dissolutamente. Sua vida, seus dons e talentos não são exclusivamente para a glória de Deus. Então, eles estão sendo gastos dissolutamente. Meus irmãos, agora, a partir do verso 14, nós temos aqui uma condição que é imposta, eu creio, pela soberania de Deus, por ação mesma de Deus, pelo Espírito Santo, no propósito soberano de levar este moço à convicção profunda de pecados. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se entregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Todos esses versos mostram, primeiro, a realidade nua e crua do mundo sem Deus, que não oferece absolutamente nada a ninguém. A vida longe de Deus é absolutamente inútil e não confere nenhum dividendo espiritual para quem quer que seja. A fome aqui, meus irmãos, é mais do que fome material e pobreza, falta de coisas. A fome aqui é espiritual. Veio àquele país uma grande fome. É isto que acontece no mundo. Já veio, já está no mundo esta grande fome. O Senhor diz: eis que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Fome de Deus, fome de Cristo. Esta é a triste realidade espiritual do mundo. Ele está numa grande fome. De modo que a pessoa pode ter recurso, provisões. Talvez não falta nada, materialmente falando,
mas está numa grande fome. Há um vazio no coração, uma falta de não sei o quê. As pessoas correm de um lado para outro, buscam no entretenimento e não acham nada. A expressão fatídica que encontramos aqui, que é impressionante como o Senhor, querendo mostrar, especialmente aos judeus, a triste situação de quem está longe de Deus, vai e tira o que há de mais opróbrio, de mais vexatório, vergonhoso, escandaloso, abominável que os judeus podiam imaginar. Era alguém judeu tomando conta de porcos e desejar, ter vontade de comer a lavagem azeda que os porcos comiam. É o fim da picada. Quer dizer, os judeus que estavam ouvindo lá, devem se arrepiado. Mas o Senhor está exatamente mostrando de forma clara o fundo do poço. Onde estão as pessoas? Qual é a realidade delas, espiritualmente falando, nesse mundo de fome? Correndo de um lado para o outro, atrás de qualquer coisa que possa preencher o vazio do coração e não acha nada. E alguns se prestam a comer mesmo das alfarrobas, isto é, da lavagem que os porcos comiam. E não satisfaz, e não satisfaz. Expressão ninguém lhe dava nada, quer dizer, se comesse não ia adiantar. Porque não há nada, ninguém que possa preencher o vazio do coração do homem. Ele é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio, satisfazer a fome espiritual, a sede espiritual com a sua água viva. Nada mais desse mundo. Pessoas que pensam assim, se eu tivesse dinheiro, eu pudesse viajar, pronto, eu vou agora, o resto da minha vida, viajar, eu gosto de viajar, ver coisas diferentes, comer melhor comida e tal. Isso aí, pronto, ia ser a felicidade. Lê do engano. Muitos fazem isso, estão fazendo, e continuam com fome, e continuam vazios, e não têm satisfação alguma. Um buraco imenso, uma falta de paz no coração. Eu não sei, pode ser que você alimente algum sonho, ou pense, ou quem sabe já foi tentado pelo inimigo a achar que em determinadas situações poderia ser melhor para você, e trazendo satisfação, coisas do mundo, se formar, passar no concurso, ter isso, ter aquilo, não adianta. Nada. Posso lhe garantir, em nome do Senhor Jesus, pela verdade de Deus, que nada poderá satisfazer o seu coração, preencher o vazio, lhe dar sensação de paz, de gozo, paz que excede todo entendimento, alegria. Só Cristo, pão vivo que desceu dos céus. Só Ele pode dar a água da vida. Ele é o pão que dá vida ao mundo. Ele é a água que descedenta o mundo. Cristo é aquele que nos dá razão para viver, que preenche o vazio do nosso coração, nos enche de gozo, de alegria e paz. Cristo. Sem Cristo, nada.
Meus irmãos, o verso 17 diz assim: então, caindo em si. Você veja que ele chega a esta condição quando percebe que ninguém lhe dava nada. Esse ninguém lhe dava nada, ele percebeu que não adiantava procurar mais ninguém, porque ninguém lhe daria nada. Então, é um favor, é uma graça maravilhosa da parte de Deus quando o Senhor lhe desilude do mundo. Traz uma desilusão de tudo que lhe cerca. Você não vê qualquer esperança em nada e em ninguém. Você chega à conclusão: se eu continuar aqui, ninguém vai me dar nada. Isto é, não há ninguém nesse mundo que possa, de fato, resolver o meu problema e preencher o vazio do meu coração e dar a vida que eu preciso. Ninguém. Então, é uma desilusão preciosa que o Espírito Santo coloca no coração. Essa desilusão é da maior importância. Porque enquanto você não se desiludir do mundo e ainda tiver preso a alguma coisa, nutrir alguma esperança ainda no mundo ou em alguém ou em qualquer coisa que você imagine e pense nesta vida, então o caminho está obliterado, está impedido. Mas quando você chega ao estágio da completa desilusão do mundo, se desilude, se desencanta e diz: não me interessa mais nada desse mundo. Eu desisto. Meu desejo é virar as costas. Eu não quero mais nada com esse mundo. Não me deu nada, não tem me dado nada e não me dará nada. Eu não quero nada com este mundo. Já percebi e sei que daqui não vem nada. Nenhuma salvação. Esta é uma ação preciosa do Espírito Santo quando toca numa alma, fazendo compreender isto. Mas então, a outra ação graciosa e soberana do Espírito Santo é fazer a pessoa se lembrar de Deus. Porque se não é assim, o que resta é o suicídio, né? Então, não tenho mais nada nessa vida, a vida não pode me dar nada, o que eu vou fazer? Me suicidar, acabou, acabar com a minha vida. Mas, quando Deus, pela sua graça soberana, faz com que o pecador se lembre de Deus, se lembre da sua casa, de onde saiu, se lembre do seu Criador, que o criou. Então, aí está uma manifestação maravilhosa, muito especial, graciosa mesmo, da parte de Deus. Ele disse: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Então, a graça de Deus concedeu a ele a lembrança da casa, porque, meus irmãos, todos nós estávamos em Adão quando pecamos. Quando nos rebelamos contra Deus, nós nos rebelamos como um filho pródigo contra Deus. E ficamos longe. E Deus disse: Adão, onde estás? Longe. Mas é graça de Deus quando o Senhor
opera na nossa memória e nós lembramos da viração do dia. Porque a Bíblia diz que Adão conversava com Deus na viração do dia. Que devia ser algo simplesmente maravilhoso, inenarrável, indescritível. Aquela comunhão íntima, pessoal, íntima, com Deus na viração do dia. Nós ficamos pensando que tipo de conversa, como poderia ter sido, mas eu posso lhe garantir, é algo preciosíssimo, indescritível. Nós temos algumas partes nas Escrituras que nos dão pistas de como poderia ser isso. Quando os discípulos de Emaús estavam indo na estrada de Emaús e se depararam com Cristo sem saber, e começaram a conversar com ele, e ouviram quando ele, pelas Escrituras, falava a respeito de Cristo, da sua necessidade de fato padecer. E essa experiência, nesse caminho, é descrita simplesmente com esta expressão: quando ele desapareceu diante deles, não nos aquecia o coração quando nos falava pelo caminho. Então, conversar com Deus na viração do dia, nessa intimidade santa e maravilhosa, era sentir o calor das santas afeições de Deus na alma, no coração. Era assim com Adão. Algo indescritível, superior, profundamente espiritual, que nós não sabemos definir. É isto que é comunhão íntima com o Senhor, e que Adão tinha na viração do dia. Então, o pecador se lembra da casa do Pai e da comunhão que tinha com o Pai, que o pecado destruiu. Da glória, das alegrias santas que o pecado contaminou. Da luz tão bendita que alumiava todo o ambiente que o pecado escureceu. Todo gozo, toda a esperança que foi corroído por causa do pecado. Então ele se lembra de casa. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome? Ele chega à conclusão de que pão com fartura só na casa do Pai. Ele poderia pensar assim: mas não é possível, uma hora vai mudar e eu vou achar pão aqui. Será que é só na casa do meu pai que tem pão? Não, deve ter aqui também. Não é possível, eu não tenho que voltar. E se você pensar materialmente, realmente pode ser que mude a situação e haja pão. Mas acontece que aqui o tema é espiritual. E espiritualmente, jamais haverá pão, senão na casa do Pai. Só lá, só na casa do Pai há pão com fartura. Em nenhum outro lugar não há e jamais haverá. Não há circunstância que mude nada. O mundo está de mal a pior. O mundo está posto no maligno. E até que Cristo volte, não há qualquer esperança. Não haverá pão nunca. Só na casa do Pai. Pão com fartura. Pão de verdade. Pão que sacia. Com fartura é na casa do Pai.
só lá, em nenhum outro lugar. Então, quando, pelo poder do Espírito Santo, um pecador, através da palavra da verdade, do Evangelho, chega a esta conclusão, reconhece sua miserabilidade, seu pecado, cai em si e se lembra da casa do Pai e do pão com fartura. É bom pensar que, é claro, Cristo está aqui. Esse pão com fartura é Cristo. Nós não podemos pensar em qualquer outra coisa que possa representar o pão, mesmo espiritualmente. Pão é Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vosso pai deu maná no deserto, disse o Senhor. Mas a verdadeira comida é meu Pai quem dá. Pão com fartura é Cristo. É Cristo. Então, ele está aqui se voltando com interesse que o Espírito Santo está dando ao seu coração, uma fome verdadeira, espiritual, de comer o pão vivo que desceu dos céus, o verdadeiro pão que foi dado com fartura da parte de Deus para dar vida ao mundo. Cristo. Cristo. Ninguém mais. De todas as benesses e coisas boas que ele tinha na casa do Pai, o que ele lembra agora é do pão. Porque é o que se encaixa com a sua fome. E que ele sabe que verdadeiramente vai saciar. Cristo. Cristo. Por isso, meus irmãos, nós não podemos, ao pregar o Evangelho aos pecadores, anunciar qualquer outra coisa, qualquer outra benesse, senão Cristo. É estranho a pregação do Evangelho que temos hoje. Prosperidade, você vai resolver seus problemas, traga a sua carteira que você vai arranjar emprego, venha isto, venha na casa do Pai, você vai ter emprego, você vai ter BBW, você vai ter seus cura e tal. Na casa do Pai você vai ter pão, você vai ter Cristo. Porque, meus irmãos, o que ele precisava não era de coisas materiais. Se é que o Senhor está tensionando dar uma lição espiritual aqui do Evangelho, o pão é Cristo. E é o que mata a fome, é o que sacia, é o que dá vida ao mundo, é Cristo. Então, por que proclamar outra coisa senão Cristo? Nós precisamos falar de qualquer outra benesse. Cristo. Cristo é suficiente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é Cristo. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o anúncio do Evangelho tem que ser Cristo. Dizer aos pecadores, volte para casa que você vai ter o pão. O pão que você precisa está lá com fartura na casa de Deus. Temos que pregar ao mundo, aos pródigos perdidos, Cristo, e dizer, voltem, que há pão com fartura. Cristo. Lá tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Veja que convicção de pecado preciosa e necessária. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você vem a Cristo sem a convicção de que está morrendo de fome, se você veio a Cristo para lhe ajudar, você não está morrendo de fome, mas precisa de alguém para lhe ajudar, para ser seu sócio, para ajudar nas suas decisões. Então está errado. Você tem que vir a Cristo dizendo, estou morrendo, não serve mais nada, minha vida acabou.
Sem Cristo estou perdido. Eu morro de fome sem este pão farto que está na casa de meu Pai. Você deve vir com esta consciência de que está morrendo espiritualmente. Que se você não for para casa comer o pão que é Cristo, você está perdido. Morro de fome significa estou perdido. E se nós buscarmos o resto das Escrituras, vamos entender que essa morte não é inanição. Não é simplesmente se definhar, ficar magro e morrer porque não comeu. É morte espiritual, é inferno, é condenação eterna, é eternamente longe de Deus, banido da face do Senhor e do seu poder. Porque é isso que a Bíblia fala em termos de morte espiritual. Lago que arde com enxofre, em fogo, enxofre, fogo e enxofre. Inferno, inferno, morro de fome, eu vou morrer eternamente com uma fome espiritual, com um remorso que corrói, bicho que corrói e fogo que nunca se apaga. Jamais satisfação, fome eterna, desespero, sem jamais ter fim ou qualquer réstia de esperança. Meus irmãos, tratar do inferno, considerar isto, é terrível. É tão constrangedor, é tão aterrador. Não podemos fazer isso levianamente. Há alguns que brincam com piadas do inferno. Isso é uma coisa mais absurda do mundo. Billy Graham dizia que é impossível falar do inferno sem lágrimas nos olhos. A não ser que você não crê e não entende nada da dimensão do que significa o sofrimento e a angústia. Morrer de fome é triste, é mais triste do que você possa imaginar. Nós não entendemos a dimensão disso, meus irmãos. Nós não entendemos. Eu creio que se nós compreendêssemos um pouco mais da dimensão do inferno, nosso coração estaria consternado e angustiado por milhões que estão caminhando a passos largos para o inferno do nosso lado, vizinhos, amigos e parentes. Era uma coisa que deveria, de fato, o Espírito Santo trazer à mente, à memória, sempre. Compreender um pouco mais do inferno. Morro de fome. Estou perdido. Eternamente condenado no inferno. Aí então, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Arrependimento. Arrependimento. Meus irmãos, esse é um termo inegociável do Evangelho. Não pode haver pregação do Evangelho sem arrependimento, sem anunciar às pessoas que é necessário que eles se arrependam. Essa expressão é uma expressão de arrependimento. Lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti. Nenhum pecador vai ser recebido, ser salvo, comer o pão
com fartura, se antes não for acometido de uma convicção de pecados. Reconheça a sua miséria e a sua ofensa terrível contra Deus, contra os céus. E é lamentável que a pregação do evangelho moderno tenta reduzir essa questão do arrependimento. E as pessoas são evangelizadas, instadas a fazer uma pequena oraçãozinha, dizendo: sou pecador, perdoa a multidão dos meus pecados, amém. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mais grave, é mais sério. Arrependimento é ter a dimensão do que significa pecar contra Deus. A ofensa dos nossos pecados. E o que essa ofensa causou, motivou. Para pensarmos na gravidade do pecado, meus irmãos, tanto do castigo do inferno, como também da ofensa, do tamanho da ofensa, ou da malignidade da ofensa e do pecado, nós temos que meditar na cruz. Tão grande é a cruz, tão grande foi o sofrimento, a angústia, tão vil foi o que o Senhor experimentou e sofreu. No mesmo tamanho é a ofensa, é o pecado. Se você tem uma ideia muito light do sofrimento de Cristo, você terá uma ideia muito light do seu pecado, da ofensa, da malignidade dele. Mas quando você medita no significado gigantesco, infinito da cruz, do que aconteceu lá, o Senhor da glória, Deus humilhado, aviltado, entregue nas mãos de pecadores, insultado, humilhado, cuspido, escarrado, esbofeteado, zombado, Deus zombado. Não pense na dor dos cravos, da coroa de espinho, na dor física. Isto é nada. Embora, de fato, comparado humanamente, falando das dores e torturas que alguém possa sentir, dificilmente algo ultrapasse o suplício e a dor de um crucificado, horas dependurado na cruz. Eu sempre me impressiono com aquilo que li a respeito do suplício de um crucificado. Ele sustenta o seu corpo nas mãos para aliviar os pés, e rasga, e dói, e dói, e dói, não suporta mais. Ele então alivia as mãos e sustenta nos pés, e dói, e dói, e dói, e dói. Ele não aguenta mais os pés, então ele volta para as mãos. Mas isso é nada. A dor que envolve Cristo e sua alma humana, você não tem como medir. Jamais alguém pôde experimentar para se equiparar. Outros foram crucificados. Homens sentiram dores iguais. Mas a alma pura, santa de Cristo nunca pecou, sofrendo essa injustiça,
esse castigo inominável e imerecido, somado com as misérias e os pecados que ele nunca havia conhecido ou experimentado, e de repente, sobre ele. A Bíblia diz que Deus o fez pecado. Pecado. Ele que nunca pecou. Estou falando da sua alma pura, humana. A sua divindade, natureza divina, nunca se contaminou. Mas sua alma humana, sim. Ele se tornou vil, ele se tornou pecado, abjeto de Deus, a ponto do Senhor lhe virar as costas. Você pode imaginar o sentimento na alma de Cristo, unigênito do Pai? Você pode ter qualquer entendimento desse mistério da Trindade. Por isso eu digo que nunca na vida de Deus, que é eterna, não tem começo e nem fim, e cheia de acontecimentos portentosos e extraordinários, nada aconteceu maior, mais doloroso, mais profundo, mais angustiante, mais dramático do que Deus virar as costas para o seu filho e ouvi-lo dizer: Lama, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É indescritível. A Bíblia diz, nós entendemos pelo credo apostólico, que ele desceu ao Hades, ao inferno, no seu sofrimento, na sua angústia, na sua aflição. Você pode entender uma eternidade do inferno sendo experimentada durante 3 horas na cruz? Tudo isso por causa do seu e do meu pecado. E eu pergunto, qual é o tamanho do seu pecado? Qual é a malignidade do seu pecado que resultou nesta aflição, neste sofrimento de Deus? Qual é o tamanho? Quantos infernos ele merece? Qual a hediondez da sua falta, da sua ofensa contra Deus e contra Cristo? Pequei contra os céus perante ti. Arrependimento, então, meus irmãos, passa por essa convicção de pecados, passa por esse peso da nossa malignidade, a ponto de não suportarmos mais. É por isso que arrependimento não pode ser, eu sou pecador, mas tem gente mais pecador que eu, quer dizer, não entendeu nada. Não compreendeu nada. Porque quando você, o Espírito Santo, abre os seus olhos para ver a malignidade do seu pecado, pelo que Cristo sofreu, você diz: não tem ninguém mais miserável do que eu. Não existe. E vai dizer com o apóstolo Paulo: é a palavra, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não tem ninguém mais do que eu. Se você fosse escrever um título de um livro do seu testemunho, você colocaria esse título: A Graça Abundante para o Chefe Principal dos Pecadores. Escreveria isso? John Bunyan escreveu. É o título do livro dele. Pequei. Arrependimento é uma obra, meus irmãos, da graça de Deus, indispensável.
E tem que ser nessa dimensão, para que você se prostre e volte-se para Deus. Não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quebrei a aliança. Eu não sou digno de mais nada. Eu sou indigno. Eu não sou digno. Se o Senhor não me aceitar, se o Senhor dizer não, então o Senhor está absolutamente certo. Não sou digno. O Senhor tem razão de me rejeitar. Esta é a razão porque nós entendemos a dupla predestinação. Deus rejeita pecadores de forma absolutamente justa. São indignos, pecadores, ofenderam. Deus os ordenou ao inferno. Acabou. Absolutamente justo. Mas nós sabemos que Deus quis ser gracioso e salvar pecadores. Filhos pródigos. Por isso, vale a pena voltar e buscar. O que motivou o filho tentar, pelo menos, voltar? Ele sabia do amor do pai. Certamente ele deve se lembrar do tempo, o texto é claro, não detalha. Tomou os haveres e saiu. Tá, toma meu filho, tá aqui, tchau. Não é assim. Certamente o pai instou com ele. Chorou. Meu filho, não vá. Eu te amo profundamente, meu filho. Não faça isso, não vá. Mas deve durar dias. E então ele deve se lembrar do quanto o pai instou, o quanto o pai chorou, o quanto o pai se derreteu para que ele não fizesse isso. E ele então pensou, voltei com meu pai. Ele ama. Há um amor muito grande no coração dele. Pode ser que ele me aceite. Nós não sabemos quanto tempo ele gastou no caminho, o que aconteceu, quantas vezes ele deve ter parado. Meu Deus, ele não vai me aceitar, ele não vai, ele tem todo direito de não me aceitar, eu vou voltar. Quantas vezes caiu, se feriu, não sabemos. Certamente, esta volta para Deus não é tranquila. Satanás sempre age de todas as formas, com dúvidas, receios e uma série de outros pensamentos e setas tentando dissuadir você. Dissuadir o filho pródigo. Mas uma coisa o fazia continuar. Ele é amoroso. Muito amoroso. A esperança, ele é amoroso. Aí eu me lembro é uma ilustração tão conhecida, mas, por favor, me perdoe, eu preciso dizer, talvez você tenha ouvido 1 milhão, ouça 1.000.001 vez, por favor. Um filho brigou com o pai, saiu, se mandou, virou as costas, foi para o mundo e ficou muito tempo. Mas a experiência dele foi a mesma aqui. Ele não se deu bem, apanhou demais, perdeu tudo, estava numa situação muito ruim e resolveu voltar para casa.
sem saber se o pai ia querer recebê-lo, ele então resolveu passar um telegrama, uma carta, dizendo assim: meu pai, eu desejo voltar. Sei que errei contra o senhor, mas se houver possibilidade, eu quero muito voltar. Eu sei que o trem passa bem no fundo da nossa casa, onde tem aquele velho cajueiro, que eu acho, presumo, ainda esteja lá. Se o senhor me aceitar, põe um lenço pendurado num ramo daquela árvore, de modo que eu, da janela do trem, veja. Se tiver o ramo, eu desço na estação. Ou se tiver o lenço, eu desço na estação. Um lenço branco. Se não tiver, eu continuo no meu caminho. Então ele pegou o trem. Deu um tempo, né, para que chegasse a carta, evidentemente. Pegou o trem. E viu o seu coração. Será que vai ter o lenço? Será que vai ter o lenço? E estava chegando a curva, onde haveria de passar exatamente no fundo da sua casa. E ele estava ali, com medo de olhar, mas quando chegou o momento em que o trem começa a diminuir a marcha para poder parar na estação, ele sabia que estava exatamente no ponto em que ele podia ver a árvore. Ele então abriu os olhos e olhou para a janela. Não tinha lenço. Ela estava coberta de lençóis, lençóis, lençóis. O pai mandou pegar lençóis e cobrir a árvore toda com lençóis brancos. Ele viu aquilo, desceu da estação e foi correndo para casa. O que eu gosto nessa ilustração é que ela exagera na mensagem que o pai quer dar ao filho, de que quer demais que ele volte. E eu pergunto para vocês, existe alguma mensagem mais exagerada do amor de Deus do que a cruz de seu filho pendurado, derramando sangue? Nada pode ser mais enfático a respeito do amor de Deus, senão a cruz e Cristo, Filho unigênito, abandonado e moído pelas nossas transgressões. Não lhe comove o coração? Não lhe basta esse sinal para que você saiba o quanto Deus amou pecadores? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, 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 que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que ele chama seus eleitos. É assim que ele diz: volte para casa. Eu amo, estou esperando. E, meus irmãos, foi assim que o filho, quando apareceu na estrada, que despontava na curva e dava para casa, diz o texto, vinha ele ainda longe, verso 20, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Veja aqui, não foi o filho que correu, foi o pai. Correu, velhinho, para abraçar o filho, beijar. E o filho proclama o seu arrependimento, mas o pai simplesmente manda que
imediatamente sejam trocados. Depressa, tragam a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tudo com significados preciosos, importantes, mas que significa reintegração plena e total. O anel, por exemplo, do dedo, era um anel da família. Ele é reintegrado plenamente na família. É uma música de Stênio Marcius que diz que eles, pecador se escondeu numa câmara escura. E então o Senhor o chama e ele quer dar 1000 desculpas. Mas ele nem ouviu. Puxou-me para a luz. É a música do Stênio. Mostrando, evidentemente, a força do amor de Deus quando há o arrependimento verdadeiro. Puxou-me para a luz. Trazei depressa o melhor vestido, pondo-lhe anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Alguns exegetas entendem que esse bezerro cevado diz respeito a Cristo. É possível, eu concordo. Ele estava sendo guardado ali exatamente para uma ocasião muito especial. Quem sabe mesmo a volta deste filho. Sem querer forçar o texto, pode ilustrar, sim. Cristo é o bezerro cevado que é morto para possibilitar a reconciliação, o grande gozo e alegria de pecadores que são salvos e trazidos para casa, para a luz. E eu sei que estou... O tempo, de fato, nos atrapalha, mas eu queria falar do irmão mais velho. Tem gente que para aqui, terminou a parábola, mas Jesus está... A parábola a questão do irmão mais velho está ligada à parábola. Porque Jesus quer falar com os judeus, fariseus, publicanos. Ele quer falar exatamente com a representação máxima e maior da igreja judaica, hipócrita, que não entendeu nada do propósito de Deus com relação ao mundo, que não entendeu a vocação de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse moço que chega, diz: que é isso? O que está acontecendo? Que festa é essa? Tá, seu irmão que voltou, estava perdido e foi achado, seu pai mandou fazer essa festa. É miséria! Ora, é possível, nem acredito isso. E ficou por fora, bufando. Aí vem o pai e diz: que é, meu filho, o que é isso? Isso é uma coisa absurda, injusta. Estou aqui o tempo todo, nunca me deu nenhum cabrito. Vem esse teu filho, gastou tudo com meretrizes. Aí o senhor manda matar o bezerro cevado. Queria fazer algumas considerações rapidinho. Porque isso tem a ver conosco. Ele era o irmão mais velho.
Isso significa que ele teria naturalmente responsabilidade para com seu irmão mais novo. O que devia ter acontecido, porque a gente tem que pensar no negativo, no que ele não fez. O que devia acontecer era que ele, como irmão mais velho, saísse atrás do seu irmão mais novo, fosse procurá-lo por todas as partes, e estar com ele para que voltasse. Mas ele não fez isso. Ele não entendeu sua missão e o que era exigido dele como primogênito fazer. E, meus irmãos, isso é da maior significação para nós, que pela graça de Deus estamos aqui, em casa. Quantos irmãos nossos, eleitos por Deus, estão fora, perdidos no mundo? E nós não vamos buscar. Simplesmente nós dizemos, não tenho nada com isso. É ele que se vire. É isso que nós dizemos quando nós não nos envolvemos em missões e nem oramos por pecadores perdidos e pelas missões e nem vamos evangelizar. Nós somos irmãos mais velhos. Como sentir isso que esse irmão... Isso aqui é condenável. Foi o que os judeus fizeram com relação aos gentios. E Jesus condenou. Condenou. E mostrou que não há nada mais glorioso do que um pecador que se arrepende, que estava perdido e foi achado, que estava morto e reviveu. Ele ensina que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E nós deveríamos nos alegrar, devíamos entrar na dança, cantar e nos jubilar, comendo o cordeiro assado juntamente com pecadores que voltaram. E mais júbilo ainda, se pela graça de Deus, por nossa instrumentalidade. Imagine se esse moço tivesse voltado, arrastado pelo seu irmão mais velho. E assim, perdoado, esses irmãos, juntamente com ele, abraçados na festa, dando graças a Deus, porque um irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Eu vou dizer uma coisa, nossa negligência, omissão, nossa acomodação é igual este irmão mais velho. Nós não temos interesse para com os nossos queridos irmãos eleitos que estão tresmalhados em grande aflição, com fome, vazios, sem Deus, sem Cristo, sem esperança no mundo. Eu quero exortar a igreja que, pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, sejam despertados. Se você continuar assim, você é o irmão mais velho. Resmungão. Que não participa do júbilo de ter seu irmão de volta, salvo pela graça.
restaurado pelo poder do nosso Pai. Que Deus tenha misericórdia e assim queira nos abençoar. E que a palavra do Senhor seja aplicada pela virtude do Espírito Santo no coração de quem acha que de fato não chegou ainda em casa, que encontre sensatez e arrependimento, caiam em si e voltem. Porque há um Pai amoroso esperando, com um filho dependurado na árvore, pingando sangue, dizendo: eu te amo, estou pronto a perdoar seus pecados, pelo que meu filho fez, por seu sangue. Volte. Ou se você é um irmão mais velho, e reconhece que tem sido negligente, omisso, e nem saiu atrás do seu irmão, que devia ter feito. Oh, que o Espírito Santo toque em seu coração e você rogue a Deus que lhe encha o coração de ânimo, de fogo de Deus, amor pelas almas perdidas. Se levante e vá e saia pelos becos e valados, clamando, chamando, até que encontre e o traga para a casa do Pai. E se alegre, e cante e dance na festa maravilhosa espiritual que Deus tem. Que Deus nos abençoe.